igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Minha amada, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você. Eu não recordo o teu nome, Márcia. Mas quando eu estava sentada ali, o Senhor falou no meu coração para eu falar essa palavra para você permanecer firme, para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Desse jeito. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nessa noite com os amados irmãos. Amém? E também agradecer aqui ao nosso pastor Ayub, a missionária Nádia. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje eu quero, aqui aproveitando essa oportunidade, trazer uma palavra de ensino para a amada igreja que o Senhor colocou no meu coração. Amém? É muito bom o mover do Espírito, é maravilhoso, né? A gente cair na unção. Mas sabe que o que nos sustenta, quando eu estava com a missionária Rosa e a gente conversando, o que nos sustenta no dia mal é a palavra. É a fundamentação, o firmamento, o conhecimento e a revelação que nós temos da palavra do Senhor. Amém? Então, nessa noite eu quero trazer para a amada igreja um ensino que eu garanto a vocês, amados, que se vocês receberem essa palavra, acolherem no coração, praticarem, vocês verão que a vida de vocês, a vida espiritual de vocês, vai dar uma guinada, um salto. E não só espiritual, mas todas as áreas da nossa vida. Porque o reflexo das áreas de outras áreas da nossa vida, ela vem do espiritual. Amém? Porque primeiro o espiritual, uma vez que o homem é um ser espiritual. Amém? Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o homem, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita no corpo. Então, o homem é um ser trino. Mas o que ele é? Ele não é essa matéria, essa casa física terrena, não. Ele é um espírito. Ele apenas habita, o nosso espírito habita nessa casa terrena. Amém? Aleluia. E tem uma alma. O que é a alma? A alma é o nosso intelecto, a nossa mente, as nossas vontades. Amém? Aleluia. Então eu peço que os irmãos abram a palavra do Evangelho segundo João, no capítulo 14. Amém? Aleluia. Capítulo 14, a partir do versículo 16. Chegaram lá, podemos ler? Amém. Você ama a palavra do Senhor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que amar a palavra do Senhor. Amém? É verdade. Porque ela é o alimento para o nosso espírito. Amém? Amém. A nossa fé deve estar fundamentada na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, aqui Jesus falando para os discípulos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aí eu quero que você vá lá para o versículo 26, ainda no capítulo 14. Amém? Ainda no mesmo capítulo. Mas, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Amém? Aleluia. Agora eu quero que você vá para o Evangelho, continua em João, agora no capítulo 16, a partir do versículo 7. Ainda aqui Jesus falando sobre a missão do Espírito Santo, a missão do Consolador em nossas vidas. Amém? Aqui ele faz uma promessa aos discípulos. E aqui ele continua, discorrendo sobre a missão do Espírito Santo. Aí ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Amém? Aleluia. Nós vemos aqui, o nosso Senhor Jesus fazendo a promessa da vinda do Espírito Santo. Vemos a missão do Espírito Santo. Agora nós iremos lá para o livro de Atos. Nós vamos já começar a palavra. Amém, querido? Nós vamos seguir aqui uma linha de raciocínio para você entender e receber a mensagem, tá certo? Conforme aquilo que Deus quer. Aleluia. Então eu quero que vocês vão agora para o livro de Atos, para o capítulo 2. E aí, amados, após Jesus prometer, o Espírito Santo, ele foi morto, crucificado, ressuscitou, na verdade. E lá no capítulo 2 do livro de Atos, nós vamos ver o cumprimento dessa promessa, o cumprimento da vinda do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme ou segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós vemos lá no Evangelho de João algumas das missões que o Espírito Santo tem na vida do cristão, tem na vida do Filho de Deus, que é o Consolador, o Ajudador. Ele vai guiar. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele vai nos guiar em toda a verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar da verdade, do que ele ouviu. Então ele vai falar da palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, qual é o assunto que a gente vai tratar aqui nessa noite? A gente vai falar aqui sobre uma ferramenta espiritual que o Espírito Santo nos dá, que Deus nos dá, através da pessoa do Espírito Santo, que é a oração em outras línguas. O que é a oração em outras línguas? A oração em outras línguas, ela é uma linguagem celestial, uma linguagem sobrenatural,
uma linguagem que não é humana, mas é uma linguagem dada por Deus. Amém? Nós falamos português, tem gente que fala inglês, mas tem a linguagem de Deus, que é a linguagem das línguas, que só recebe, só tem essa linguagem quem já fez uma aliança com o Senhor. Amém? Quem já recebeu, quem já confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem já se tornou filho de Deus, ele tem esse direito de receber a plenitude do Espírito e ser cheio do Espírito Santo e orar em outras línguas. Amém? Então, o dom de orar em outras línguas, né? Ele não é para uma categoria seleta, não é apenas para o pastor, para o profeta, para o pregador. Não. Essa linguagem, a oração em outras línguas, ela é para os filhos. Ela é uma comunicação que Deus concede aos seus filhos para conversar, para orar, para se comunicar diretamente com eles, sem nenhuma interferência humana. Porque quando nós oramos em português, nós estamos orando com a nossa mente, porque nós conhecemos as palavras, nós sabemos o significado das palavras. Mas quando a gente ora em outras línguas, a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, ele fala mistérios com Deus. E que mistérios são esses? É a linguagem, é a oração concedida por Deus para que que o meu espírito, através do Espírito Santo, possa comunicar-se com Deus, estabelecer uma oração perfeita. Porque, como eu falei agora no início, nós somos um Espírito e Deus também é Espírito. Então, qual é a maneira que eu posso dizer a maneira mais real, não, está me faltando bem, que é a palavra. A maneira mais genuína de se estabelecer um relacionamento, uma comunicação com Deus através da oração, é através da oração em outras línguas, porque é o meu espírito orando diretamente ao Espírito de Deus. Amém? Então vou pegar bem aqui para mim não perder minha linha de raciocínio, tá certo? Então, o que a oração em outras línguas é? É um tipo de oração, é uma linguagem sobrenatural, ou seja, que não é natural, que não é humana, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, como nós vimos aqui em Atos, no livro de Atos, no capítulo 2, que quando aqueles discípulos de Jesus estavam reunidos, eles estavam lá em oração, em consagração, buscando ao Senhor, e o Espírito Santo desceu sobre ele, pousou, línguas como de fogo, e eles começaram a orar em outras línguas. Ou seja, naquele momento houve o batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? É esse revestimento de poder que Deus concede à igreja, que Deus concede aos seus filhos, através da plenitude, quando nós somos cheios da presença do Espírito. Amém? Aleluia. Mas, como nós sabemos, Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, Ele tem uma intenção. Amém? Então, o batismo no Espírito Santo, a oração em outras línguas, essa prática de falar em outras línguas, ela é algo poderoso para o cristão, para aquele que nasceu de novo. E ela traz muitos benefícios espirituais que vai nos dar uma guinada na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Eu costumo dizer que existe um crente antes do batismo no Espírito Santo e outro depois. Porque o Espírito Santo, ele é responsável por esse avivamento dentro de cada filho de Deus. Amém? Quando recebe essa plenitude do Espírito. E então eu falei, né, que é uma linguagem sobrenatural, né? E o batismo no Espírito Santo, essa prática da oração em outras línguas, é uma maneira que Deus usa quando nós a praticamos, porque não adianta nós recebermos, nós termos um benefício da parte do Senhor e nós não usufruirmos.
nós não aproveitarmos, nós não teremos, se nós não fizermos isso, não utilizarmos esse dom, esse privilégio, nós não vamos ter os benefícios que Ele propõe a cada um de nós, amém? Então, um dos propósitos do batismo no Espírito Santo, de nós sermos revestidos com esse poder, para que nós sejamos testemunhas do Senhor por onde nós andarmos. Vocês sabiam que o próprio Senhor Jesus, Ele veio para essa terra em forma de homem. Ele não veio como Deus, mas Ele veio como um homem em carne. Mas aqui, quando Ele foi batizado lá no Rio Jordão, que veio o Espírito Santo sobre Ele como forma de pomba corpórea, essa passagem lá a respeito do batismo de Jesus, que vocês devem conhecer, a gente não vai abrir lá, só comentar aqui. O que aconteceu naquele momento? Jesus recebeu a plenitude do Espírito e a partir daquele momento Ele começou o seu ministério terreno. A partir daquele momento Jesus começou a operar milagres. A partir daquele momento Jesus começou a ensinar, a pregar. Amém? Então o próprio Senhor Jesus recebeu essa plenitude, esse revestimento, essa capacitação do Espírito para operar e andar na terra do jeito que Ele andou, amém? Se Jesus precisou receber para dar seguimento, para dar início ao seu ministério na terra, quanto mais nós não precisaremos do Espírito e desse revestimento em nossas vidas, amém? Então nós precisamos ir muito. E quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, eu já tive a oportunidade de levar esse ensino em outros locais, até na minha própria igreja que eu congrego, né? Porque essa prática, queridos, compartilhando aqui com você, eu costumo dizer que eu oro mais em outras línguas do que em português. Amém? E eu vejo o quanto a prática da oração em outras línguas tem me edificado, tem me fundamentado na palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, por que a gente deve orar em outras línguas? Porque essas línguas, elas expressam a linguagem de Deus. Nós já vemos isso, né? E Satanás não entende. O diabo, ele entende a linguagem natural. Ele entende o português, o francês. A língua natural é compreendida por ele. Por isso que muitas vezes a gente faz uma oração a Deus e aquilo às vezes demora. Até lá no livro de Daniel, que ele faz oração ao Senhor e o Senhor em dado momento diz para ele, né, que no primeiro dia foi atendido, mas o príncipe da Pérsia ficou atrapalhando aqui, parafraseando aqui a palavra, ficou impedindo o cumprimento do pedido que ele fez em oração a Deus. Amém? Então, quando a gente ora em outras línguas, quando a gente está falando em línguas, o diabo não entende. Eis aí o motivo, porque muitas vezes dentro da igreja, né, dentro do corpo de Cristo, há tantos enganos, há tantos equívocos a respeito desse assunto que é tão vital para o corpo de Cristo, que é tão vital para os filhos de Deus e tão necessário para a nossa vida espiritual. E eu digo isso porque, queridos, eu tenho acho que aproximadamente uns 9, 10 anos de convertida. E nesse período eu tenho conversado com pessoas que têm até mais tempo no Evangelho do que eu. E uma senhora, né, mãe de um pastor conhecido, ela já convertida, nascida de novo há muito tempo, eu conversando com ela comentando da dificuldade de orar em outras línguas, porque às vezes as pessoas até querem, mas por não ter o entendimento, não ter o conhecimento a respeito, né, desse dom, a respeito dos benefícios, elas ficam travadas na sua vida de oração. Porque às vezes, mas será que eu estou orando mesmo a Deus? Será que Deus está entendendo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Da nossa cabeça nós jamais iríamos formular essas palavras
celestiais que nós falamos. Porque quem ora em outras línguas, aqui quem já é batizado, quem já fala em outras línguas, sabe, tem a convicção que recebeu do Espírito, que na sua capacidade natural jamais poderia fluir nessa linguagem. Amém? Amém. Aleluia. Então, a prática da oração em outras línguas, ela torna o nosso andar com Deus mais frutífero. Ela nos faz ser mais ousados, ser mais intrépidos, seja no pregar da palavra, no ensinar, seja de qualquer forma, no evangelizar, de que forma for, fazendo a obra do Senhor. A prática dessa oração, a prática dessa fala, ela vai trazer esse benefício de nós, né, sermos mais frutíferos na nossa caminhada com o Senhor, na nossa vida, amém? E na obra do Senhor, que Ele confia a cada um de nós. Aleluia! E essa linguagem, ela não envolve elementos da alma, ou seja, a linguagem, a oração em outras línguas, ela não envolve a mente, ela não envolve a minha vontade, porque muitas vezes nós oramos segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente quer pedir para Deus, segundo aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente, né? Segundo o nosso entendimento, o nosso intelecto, o nosso pensamento, mas a oração em outras línguas, ela é totalmente desprovida da alma. Ela não está envolvida em emoção, mente, pensamento, não. Ela é uma linguagem que só está envolvida o meu espírito com o Espírito de Deus em comunicação. Aleluia? Então, agora vamos para os benefícios. Deixa eu ver quanto tempo. Aleluia. Então, vamos lá. Um dos benefícios. A respeito, você já entendeu o que é a oração em outras línguas, o que é o batismo no Espírito Santo, amém? E agora nós vamos ver sobre os benefícios, aleluia. Eu quero que vocês abram lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Primeira Coríntios 14. No 14, versículo 4. Primeira Coríntios 14, 4. Podemos ler? Amém. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Se nós formos ler todo esse capítulo 14 de primeira carta aos Coríntios, tem uma parte lá que o apóstolo Paulo fala a respeito de que é mais que a pessoa profetize do que ore em outras línguas. Mas ele fala isso por quê? Porque ele está se referindo a quando estamos na igreja. Por exemplo, se eu estivesse aqui, desde a hora que eu cheguei, se eu tivesse dessa forma, eu não estaria edificando vocês, eu estaria me edificando, porque conforme a palavra diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, o primeiro benefício que nós vamos ver aqui nessa noite é a respeito da edificação espiritual que a prática em outras línguas vai trazer para cada um de nós. Amém? E o que é edificar? Edificação espiritual. Como ele diz assim, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ou seja, aquele que está orando em outras línguas, que está falando em outras línguas, ele está se construindo por dentro. Ele está colocando alicerces espirituais dentro dele. Ele está recarregando. Na realidade, essa palavra edificar, no original, no grego, da tradução lá, a palavra mesmo, eu não me recordo aqui como é, a palavra edificar, ela no grego, eu não me recordo agora, mas ela
o mais próximo do significado dela traduzido para o português não é necessariamente construir. Esse é o significado que nós temos no dicionário português. Amém? O que é edificar? Construir. Tá dentro do que a gente está tratando aqui. Amém? Mas no sentido original, mais perto do original, se fôssemos traduzir para o português, essa palavra edificar, ela significa recarregar. Amém? É como se o nosso celular, ele só funciona. A gente só pode usufruir das funções, só pode ligar, responder o WhatsApp, olhar Facebook, olhar Instagram, se ele tiver carregado. Porque se ele tiver descarregado, nós não vamos poder fazer nada com ele. Ele vai ser inútil, vai ser um objeto que está lá e não vai ter utilidade nenhuma, amém? Mas se ele tiver carregado, eu posso ligar ele, eu posso usufruir de diversas funções que ele tem, não é verdade? Então, quando a gente ora em outras línguas, a gente está se edificando. É como se nós estivéssemos carregando a nossa bateria, o nosso homem interior, o nosso espírito, amém? Se fortalecendo. A oração em outras línguas, ela é a principal maneira que Deus nos deu para edificar o nosso espírito, para carregar, para fortalecer o nosso homem interior, amém? Aleluia. Outro benefício da oração em outras línguas, a edificação da fé. Tá certo, vamos terminar antes do tempo. Eu quero que a gente vá lá para o livro de Judas, só é um capítulo lá, o livro de Judas antes de Apocalipse, amém? O livro que tem antes de Apocalipse. Ele só é um capítulo, às vezes até é difícil a gente encontrar. Você vai lá para o último livro, Apocalipse, e o que vem antes dele é o livro de Judas, amém? Aleluia, lá no versículo 20. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo o ensino, estou fundamentando com vocês na palavra, para que vocês constatem e testifiquem que essa é a verdade que está na palavra, amém? Aleluia. Eu não estou trazendo nada que é do meu entendimento, que me falaram de doutrina de homens, mas o que está na palavra. Aleluia. Então vamos lá, Judas no capítulo 1, no versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que significa quando a Bíblia fala de orar no Espírito Santo? Ela está falando de orar em outras línguas. Porque a oração em outras línguas é eu que falo com minha boca, mas quem concede é o Espírito Santo dentro de mim. Então, quando eu estou orando no Espírito, quando vocês virem essa palavra, orar no Espírito, significa orar em outras línguas. Significa não orar com entendimento, com conhecimento natural, mas com o conhecimento e a linguagem espiritual depositada dentro de cada um de nós. Porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão pleno, que a linguagem que Ele concede a um é diferente da linguagem que Ele concede a outro. Nós temos uma linguagem, eu tenho uma linguagem que Deus me concedeu, palavras espirituais que Ele sabe porque compartilhou com o Espírito Santo dentro de mim, assim como também a irmã Nádia, a missionária Rosa, a Kelly, cada um de vocês que já foram batizados, que já receberam a plenitude do Espírito, você tem a linguagem concedida por Deus a você, amém? E Ele é que sabe o propósito dessa linguagem depositada, amém? Então vamos lá. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Um outro benefício do Espírito, da oração em outras línguas, é a edificação da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A gente vê em Romanos, né? Vê em Abacuque, se eu não estou enganada, no Antigo Testamento, o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é um estilo de vida que nós aderimos, que nós recebemos quando confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. A gente não anda mais de maneira natural. Por quê? Porque a gente passa a ter uma aliança com Deus e a gente passa a viver pela fé, crendo em Deus e na sua palavra. Amém? E a fé, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 10, que a fé vem
pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, o que acontece? Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz também que Deus já deu uma medida de fé a cada um de nós. Amém? Mas nós somos responsáveis por fazer a nossa fé crescer. Amém? E como é que eu faço a fé crescer? Exercitando a fé, lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra, vindo para o culto, receber a palavra, se enchendo da palavra. Assim eu estou fazendo a minha fé crescer e exercitando a palavra também. Como eu falei no início, né? Que a fé, a palavra, é que vai nos sustentar no dia mau. Porque a palavra, o próprio Senhor Jesus, quando ele estava no deserto, que Satanás veio tentá-lo, e muitas vezes nós somos tentados, nós somos afligidos. Qual é a arma espiritual que nós temos para nos defender do diabo, de Satanás, dos seus ardis, dos seus ataques? É a palavra. Jesus se defendeu no deserto com a palavra, falando a palavra, rebatendo o que ele dizia com a palavra. E essa é a maneira que nós temos também a nossa disposição, que é usar a arma da palavra. Amém? Aleluia. Então, a fé vem pelo ouvir, mas é como ele diz aqui, eu tenho também uma maneira de edificar a minha fé santíssima. Você tem uma maneira de edificar a sua fé santíssima, porque a sua fé, a minha fé, o alimento da fé é a palavra, mas eu posso edificar essa fé. Amém? Como? Orando no Espírito. Lá, nós vemos em João, quando a gente leu no início, que o Consolador iria nos guiar em toda a verdade, fazer nos lembrar do que nós tínhamos ouvido, não é verdade? Então, eu só posso me lembrar, eu só posso edificar a minha fé se eu estou cheio da palavra. Senão, eu não posso edificar a minha fé santíssima. Orar em outras línguas, por que eu estou falando isso? Porque a oração em outras línguas, ela não vai dar fé. Ela não vai trazer fé. O que traz fé é a palavra. A oração em outras línguas, ela vai edificar a nossa fé. O que é que significa isso? Edificar a nossa fé santíssima. Significa que a palavra que já foi implantada, depositada dentro de nós, que nós a acolhemos com mansidão no nosso coração, no nosso espírito, ela vai estar avivada. E o Espírito Santo, à medida que eu oro em outras línguas, que eu exercito, que eu me utilizo dessa prática espiritual, essa fé, essa palavra vai sendo fortalecida dentro do nosso homem interior. E cada vez mais eu e você vamos ganhando convicção da palavra. E pode vir a tribulação, pode vir a aflição, pode vir o que vier, mas você vai estar tão arraigado, tão firmado na palavra, que nada vai nos abalar.